Shalom, galera! Fala, pessoal! Estamos aí para mais um programa Luz, Câmera, Unção. Junto comigo hoje aí para uma grande entrevista, um bate-papo daqueles show de bola, a doutora Fran, que logo ela vai te esclarecer aí mais e tirar todas as dúvidas. É uma pessoa fantástica na área da psiquiatria, fantástica. Lembra, nós estamos numa série combatendo o suicídio, combate contra o suicídio. Fala, galera, beleza? Estamos aí com mais um programa Luz, Câmera, Unção e hoje conosco aqui para um bate-papo legal a doutora Fran. Ela é uma psiquiatra, ela vai falar um pouco da vida dela e nós vamos trocar uma ideia bem legal aqui. Ela vai nos tirar muitas dúvidas e você não pode perder, já vai dando um link lá, vai compartilhando, que vai estar muito top esse nosso bate-papo. Né, doutora? Sinta-se em casa. Fala um pouco da história da senhora, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Certo. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Obrigado. Que bom que a gente pode conversar e esclarecer a dúvida, né, da população, que são várias as perguntas e é um tema super importante, né, que a gente tem uma realidade bem significativa aí de casos, né, e no que a gente pode, a gente tem que ajudar as pessoas, né, de todas as formas, para que a gente consiga salvar uma vida, né. E, bom, deixa eu me apresentar, então, eu sou a doutora Franciele, eu trabalho na área de clínica médica, tenho pós-graduação em psiquiatria, sou docente da Faculdade de Medicina aqui da Unipampa, aqui em Uruguaiana, e eu trabalho nos serviços, nos CAPs do município, tanto CAPs 2 quanto CAPs AD. Também trabalho na Santa Casa, atendendo os casos de urgência, né, dos pacientes na área amarela e os pacientes que entram ali, pacientes psiquiátricos que precisam de uma ajuda, né, estão entrando, né, no serviço de emergência. Eu também estou dando esse suporte. E também trabalho no SAMU e também trabalho como plantonista. Uau! Parei, respira. Olha só, olha o currículo dela. Será que tem conhecimento aqui para nos esclarecer? Ela jogou sem ar. Então, assim, ó, uau, eu em primeiro lugar que lhe agradeço. Uma pessoa com nível de conhecimento, com uma correria, uma agenda, família para atender, trabalho, que a gente sabe que a profissão de vocês, médico, é uma agenda bem puxada mesmo. Então, assim, nosso programa Luz, Câmera, Unção, que agradecemos a oportunidade de você vir nos dar uma aula nessa área. E aí, então, nós já vamos começar, né? Vamos chegar lá. Em primeiro lugar, doutor, o que levou a senhora, o que levou você, Fran, a decidir se aprimorar nessa área, ser uma psiquiatra, ajudar pessoas nesta área aí de querer entender a mente? Vai lá, conta para nós o que levou você a ter todo esse currículo que hoje você tem. Eu digo que a medicina é uma arte, né? E a gente está aprendendo todos os dias. E com o passar dos anos na profissão, eu comecei a me interessar mais pelos pacientes de saúde mental, né? Mais ainda quando eu fui contratada aqui no nosso hospital para compor a grade do terceiro andar, que é a parte da psiquiatria, antigamente, que agora fechou e a gente vai fazer um ambiente mais adequado de instalações para os pacientes psiquiátricos. Já está, graças a Deus, que já está quase sendo concluído. Então, quando eu comecei a trabalhar mais com esses pacientes, eu comecei a perceber, né, como é fantástico essa área, né? E a gente está sempre aprendendo, todos os dias estudando, né, porque... Para tentar compreender a mente humana. Exatamente. Que maneiro. Porque é muito complexo, mas é muito fascinante também. Que bom. Eu gosto muito dessa área. Você realmente está nos mostrando que você realmente ama buscar o conhecimento e tentar, porque não se compreende totalmente, né? Você acabou de dizer que busca aprender mais todos os dias. Compreender a mente humana para ajudar. Exatamente. Que legal. Isso aí não tem preço, né? Não. Que bom. Tá, agora vem a minha primeira, vamos começar uma avalanche aí de perguntas. Vamos lá. Ó, minha pergunta é assim, eu
na minha santa ignorância, né? Tinha uma visão que fui criado assim na minha, lá para meus, até os adolescentes, galera que vai estar vendo aí, quando falava a palavra psiquiatra, ó, vou te levar para um psiquiatra, vou ter uma consulta marcada para um psiquiatra, vou com essa guria precisa ir para um psiquiatra. Vinha um impacto e chegava a dar tremura no joelho e pensamento, suor, porque dizia, pai, isso aí é médico de louco. É o primeiro pensamento que vinha. E muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas ainda têm esse tabu, ainda tem essa mentalidade formada, né? E eu acredito que agora você pode me esclarecer. Tanto é que eu brincava para a equipe, antes de você chegar aqui de filmagem, eu disse, ó galera, todo mundo bem comportadinho, que senão ela vai nos dar um atestado aí. Vai todo mundo junto. Todo mundo junto com ela, já recolhido, já, porque, né? Então, assim, ó, nos ajuda aí a quebrar esse... E me explica mais ou menos qual é a maior função do psiquiatra na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa que está em um nível de crise já, como nós estamos falando sobre suicídio, né? Uma pessoa que já está num nível que você, como médica, avalia, né? Porque são estágios que passa, às vezes a família só olha e acha que não é tão crítico a situação da pessoa, aí procura um psicólogo, como nós já tivemos aqui falando com um psicólogo, e daqui a pouco já vê que o nível é cair para alguém bem mais entendido na área, nos dá uma aula aí. Essa questão, né, existe realmente o preconceito, antigamente era muito, muito mais, mas em dias de hoje sim, né, às vezes eu recebo pacientes ali na emergência ou no consultório que assim, estão indo, não, eu tô aqui porque estão me chamando de louco, eu tô aqui porque, né, então assim, as pessoas ficam assustadas realmente, né? Achando que não, que aquilo ali já é medicação e camisa de força. Camisa de força, contenção, e na verdade não é assim, né? O trabalho que tanto os psicólogos desenvolvem, que eu acho que é fantástico, todo mundo, eu acho que precisa de ter um psicólogo, né, para poder fazer uma terapia, para poder se entender melhor, para poder se entender melhor como profissional, enfim, para ter um melhor relacionamento com as pessoas. Acho que todo mundo, se me perguntar hoje, eu indicaria... É uma coluna para ajudar. Exatamente, é uma coluna família, fantástica. Estrutura emocional toda, né? Tudo. Então, sempre foi muito, muito pré-julgado, e as pessoas sempre tiveram muito medo, né, até hoje... Acontece os casos de suicídio ou alguns outros casos, né, que chegam ao extremo, justamente por serem negligenciados muitas vezes pela família, por ter vergonha de estar tendo aquele sentimento, né? Ai, não, o que vão falar de mim se eu, né? Eu digo assim, eu tô triste, tô tentando, tô me cortando, o que vão pensar de mim que eu sou louco? Então a pessoa acaba, né, ficando ali no canto, escondida. E muitas vezes acontece, né, o que a gente não quer que aconteça. Isolamento por medo. Exatamente, medo e vergonha. Se expor. Medo de ser julgado. Ajuda. Exatamente. E por uma coisa, um tabu que foi criado, né? Sim, lá, pelos nossos avós, antes tataravós. E vem com essa questão dessa ajuda fantástica que é a medicina na área da senhora. E me diga uma coisa agora, a senhora me conta uma experiência que você que te marcou nesses anos. Aí eu sei que deve ter muitas pessoas que você ajudou, que pegou em casos assim bem depressivos, ou não só em questão da depressão, como a gente sabe que não é só a depressão que leva a pessoa a querer tirar a sua vida, né? Mas em casos que a senhora pôde ajudar e que viu realmente o que a senhora sentiu quando você... Olha, consegui ajudar esse rapaz, essa menina, essa mãe. Nos traz essa história para nós. Quando eu começo a relembrar algumas coisas, a gente fica até emocionado, porque é muito... Né, a gente tem que estar preparado para acompanhar essa família, para acompanhar esse paciente, porque assim, o sofrimento né, que a pessoa está tendo ali é realmente muito angustiante, né? Então a gente tem que se preparar. Uma experiência que eu tive foi uma paciente que chegou no consultório, já tem uns 2 anos, mais ou menos. Uma paciente que chegou, que o esposo
chegou e pegou ela da ponte. Ela já tinha atravessado o rio lá, já tinha se enfiado lá embaixo da ponte ali mais ou menos, né, que não sei a localização. Então estava toda suja, estava toda em estado assim, né, que a gente fica, nossa, como que eu vou atuar, o que eu vou fazer primeiro, né? Eu vou conversar com o esposo, vou abordar, como vai ser essa abordagem? Então é um desafio muito grande, como eu falei. Então ela chegou toda, né, assim, toda embarrada, que tava para praticar o ato mesmo, para praticar o suicídio. E o marido chegou a tempo, o marido levou ela, né? Ela foi avaliada por uma psicóloga que logo me chamou de urgência, fui lá ver ela, a gente encaminhou depois para o hospital. Então, assim, foi um caso, né, bem marcante para mim, né? Isso já faz bastante tempo, logo no início, quando eu comecei a trabalhar nessa área, então eu tive esse choque de realidade, assim, né, e poder estar ajudando essa pessoa que hoje é minha paciente ainda e a gente continua, né, tendo a periodicidade no consultório e ela continua com medicações, mas assim, graças a Deus que eu consegui intervir na vida daquela pessoa, né, juntamente ali com o esposo que conseguiu trazer ela até o consultório, até a psicóloga, e a gente conseguiu, né, recuperar, salvar uma vida. Então, assim, ó, veja só, a família, o esposo junto, apoiando o tempo inteiro Sim. a vida dessa mãe, não sei se já tinha filhos já também ou não, filhos da sua esposa, porém, daí, isso te trouxe uma alegria sem preço. Com certeza, a gente fica... Porque você conseguiu, isso, porque veja bem, olha como você narrou para nós aqui a história, essa esposa já estava num local suja, pronto a um ato decidida. Como nós falamos, dando um exemplo aqui, o copo d'água cheio já estava virando. Já estava transbordando. A última gota já tinha caído. Ela não via resposta, solução em assunto nenhum. Não. Ninguém poderia ajudar ela. E você se tornou uma luz na vida dessa pessoa para trazer um suporte para toda uma família. Então isso realmente não tem preço. Mas assim, ó, ela abriu o coração para aceitar também. Ela mesmo sofrendo, ela entrou num nível que ela entende, poxa, eu preciso da ajuda e reconheço que hoje eu preciso da ajuda da doutora Fran. Então, é importante isso, né? Ela pactuou, né, que ela aceitou o tratamento, né, aceitou as abordagens que a gente teve que fazer e conseguimos agora, naquele momento. Falando em algo que a senhora falou aí, doutora, tratamento, né? Às vezes a pessoa entende que o tratamento Agora vamos esclarecer um pouco para mim, para a galera que está vendo. Tratamento é só medicamento? Existe algo diferente? A pessoa começa um tratamento já paulada, vai diminuindo, começa uma noção assim, para a pessoa até mesmo não ficar, eu vou ir lá e eles já vão me entupir de remédio. Exatamente. Essa pessoa, né? Então, porque na realidade a pessoa fica com medo até pensando nisso. Vão me deixar só lá. Topado em casa, bobalhão lá. Nos esclarece um pouquinho que tudo é um período, tudo é um tratamento. Por isso que a palavra tratamento é algo que não é eterno, que não é para sempre. Então, nos dá uma luz aí nessa área. Depende muito de cada paciente, né? Do que aquele paciente vai necessitar. Se ele vai necessitar só do acompanhamento no consultório, se ele precisa decidir frequentar um serviço, né, especializado, por exemplo, um CAPS, né, se ele quer fazer esse atendimento via SUS, que a gente tem toda essa estrutura no município, né, com os 2 CAPS, a gente tem os acompanhamentos com as psicólogas, então depende muito de cada paciente. Desculpa te cortar, normalmente a questão do CAPS existe em todos os lugares do Brasil. Entende? Pelo menos é para ter, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Que tenha um suporte, porque às vezes a pessoa está assistindo nós aí, né, fica lá, e aí então a ideia é que ele procure ajuda nesse nível, que ele pode entrar tanto um tratamento em casa, como um tratamento que pode ser interno ou algumas horas de acompanhamento no CAPS, algo assim. A gente tem as portas de entrada, né, que pode ser... O paciente está em casa, né, a pessoa está ali, está angustiada, não sabe a quem recorrer, se não quer conversar com alguém. Bom, a gente tem
o CVV, né? A gente como nós tem uma falamos. ferramenta, a gente tem as portas de entrada aqui no município, por exemplo, os postos de saúde, né? Tem os CAPs, tem a UPA, tem pronto-socorro, então tem várias portas de entrada para que a gente possa acolher esse paciente, né? E para que Na ele tenha emergência, essa é da emergência. tanto na emergência quanto para esclarecimento de alguma dúvida, né? Claro que no pronto-socorro não vai ser, é só num caso mais de emergência mesmo. Mas o CVV, né? O postinho que está ali, que tem o médico, que tem a enfermeira, que pode fazer um acolhimento, a escuta, e aí depois referenciar esse paciente caso tenha necessidade, né? E aí, claro, ele vai fazer a preferência dele, pode ir tanto via SUS quanto particular, então vai depender muito do paciente do que ele escolher, né? Então as portas de entrada existem, né? E aí a questão é classificar esse paciente para ver onde que ele, né, se encaixa melhor, qual é a atenção que ele precisa naquele momento. Agora a senhora falou algo aí, a classificação, entende? A classificação desse paciente. Por exemplo, assim, ó, às vezes a pessoa em casa, família, olha lá para o filho ou para um adolescente ou até mesmo para o esposo, a esposa, como esse esposo aí, ó, viu que a esposa, o caso que a senhora contou, viu que essa esposa sumiu, saiu de atrás e encontrou ela lá quase executando um ato. Mas essa classificação da senhora, como que a senhora tipo classifica o nível para uma pessoa, para a pessoa dizer, não, você precisa já, nós temos que urgentemente procurar ajuda. Não, vamos só conversando, entende? Tem como você dar algumas dicas para nós de como a família olhar em casa e observar, olha, se a pessoa está tendo esse procedimento, esse procedimento está com risco. Se a pessoa já toma algum tipo de medicamento e às vezes esse medicamento já não está mais fazendo efeito, vai lá, nos dá algumas dicas nessa área. Às vezes as pessoas têm uma ideia meio errada do que fazer com esse paciente e uma coisa que eu escuto muito é, o paciente que quer se matar, a pessoa que quer se matar, ele não ameaça, ele vai e faz. Quer chamar atenção. E na verdade não é assim, né? A gente tem pacientes que sim, que isso não é só eu que estou falando, é uma comprovação, né? Que os pacientes começam a ficar diferentes, né? Os familiares podem perceber. O paciente que visto que eu falo só em pacientes, né? Porque eu estou tão acostumada com só os meus pacientes, né? Mas as pessoas, né? Às vezes é um filho ou, né, o pai está ali que sempre foi brincalhão, sempre foi participativo, sempre gostou de postar uma foto na internet, de sair, se reunir com os amigos, começa a ficar um pouco mais introvertido, um pouco mais isolado, meio desesperançoso, como, por exemplo, não, acho que a minha vida não tem mais sentido, ou eu acho que eu sou um fardo para a minha família. Então, essas são frases que os pacientes usam que pode dar o clique. Já está dando um alerta. Já está dando um alerta. Luzinha vermelha. Assim, poxa, ele era tão alegre, daqui a pouco começou a ficar mais triste, mais quietão no canto dele, mais isolado. E isso serve para os adolescentes, para qualquer idade, né? Então, tem que prestar atenção nesse paciente, tem que tentar conversar com essa pessoa, né? Para ver se está acontecendo alguma coisa, né? Muitas vezes pode ser que no primeiro momento ele fique mais reservado, mas eu acho que vale a pena insistir nessa pessoa, né? Ver se de fato é só aquilo ali, se tem alguma preocupação, se tem alguma coisa que pode ajudar, né? Se tá vendo essa situação, eu acho que não dá para deixar para depois, né? Então assim, não, amanhã vai passar. Né? Não, deixa, ele tá ruim hoje, mas aí ele tá ruim hoje, ele tá ruim amanhã, e daqui a pouco passaram, exatamente, e aí a gente não percebeu, talvez não demonstrou, então assim, vai se somando, né? E quando a gente identifica, eu acho que tem que agir, né? Tem que dar uma palavra de apoio, porque a gente não sabe o que está acontecendo com essa pessoa, né? Eu sempre falo quando eu estou atendendo meus pacientes,
eu sempre converso com eles e pergunto se eles têm alguma pessoa de confiança, tem algum amigo, algum vizinho, né? Normalmente as pessoas me dizem, eu me sinto muito sozinha, porque não me entendem. Então, volta lá naquela questão do preconceito. Então, não me entende, né? Então, quer dizer que tu vai falar alguma coisa, já tá querendo chamar atenção, né? Já tá. Então as pessoas acabam se reservando e aí que, né, acontece as tentativas de suicídio e em muitos casos, né, o fato consumado. Nossa, olha só. Então, a família precisa observar muito. Essa é a maior receita. Sim, pequenos sintomas para que possa buscar ajuda. Isso. Mas normalmente, assim, passa primeiro, por exemplo, assim, a ideia para chegar para a senhora, passa primeiro por um psicólogo para depois chegar no psiquiatra, algo assim. Eles têm um atendimento primeiro com o psicólogo e ele vai avaliar o nível que aquela pessoa está para então entrar no psiquiatra. Isso. E às vezes a pessoa ali ela foge, né? Exatamente. Quando já viu casos de pessoa que estava com um psicólogo ali atendendo, e aí quando falou o nome psiquiatra, não, vou fugir. Já não é para tanto, acho que eu consigo sozinho, e a pessoa, só que daí ela tem uma recaída. Concorda comigo? Claro que às vezes não, mas nós estamos, ela tem uma recaída por fugir do tratamento. Exatamente. Então, que a família esteja atenta, né, e a pessoa se conscientize. Que se conscientize que ele é muito especial, muito importante. Exatamente. E que todos da área da medicina, né, principalmente a senhora que foi a doutora Fran que está aqui, né, representando todos os psiquiatras, estão aptos e amam fazer isso. Como a senhora acabou de falar aqui no início, eu me lembro de casos que me emociona saber que eu pude ajudar aquela família, sabe? Porque não foi só a pessoa, não foi só um indivíduo, você ajudou um pai, uma mãe, os filhos, avô, tio, toda uma família, quando você conseguiu ser o instrumento ali para ajudar aquela pessoa. Então, isso emociona, isso não tem preço. Então, vamos entender que a pessoa não tenha medo do psiquiatra. Essa é a jogada de hoje. Exatamente. Que não tenha medo. Que enfrente esse preconceito, que enfrente o que os outros vão pensar, vão dizer, não te preocupa com isso, né? O importante é você entender que precisa de ajuda. E que tem pessoas especializadas, preparadas para te ajudar. Exatamente. E o mais importante que eu acredito também, que confie no tratamento. Exatamente, que a gente tem bastante problema com a questão do tratamento, né? Que daí eles podem burlar medicamento, né? Toma, não toma, não vou tomar. Já tô bom, eu vou parar o tratamento. Para sozinho, essas questões aí são bem comuns. Bem comuns. E volta lá na estaca zero de novo. Volta na estaca zero. Às vezes está estabilizando, pode ter uma recaída, né? Então importante é fazer todo o acompanhamento. Né, através das redes de psicólogos, fazer os acompanhamentos, né, com os médicos psiquiatras e né, fazer sempre conforme as prescrições ali, conforme as orientações. Quando a pessoa ela entra, vamos colocar nível, né, como se fosse assim, saiu do psicólogo e entrou no tratamento com o psiquiatra, ela já precisa de um cuidado especial da família maior. Eu acho que desde o início, né? Legal. Acho que desde o início, porque pode ser que tem casos que os pacientes eles fazem uma boa terapia, eles conversam tem o apoio da família, tem o apoio da psicóloga e eles conseguem fazer um tratamento bacana. Claro que tem casos que aí, na avaliação da psicóloga, ela vai orientar, olha, eu acho que a gente pode chegar até aqui, acho que de repente seria adequado uma consulta com o médico, aí elas fazem um referenciamento para o paciente. Claro. E aí, muitas vezes, sim, eles acabam ficando um pouco, né, bloqueados, e tem outros que não, que aceitam o tratamento e aí a gente vai dando esse suporte, né, para o paciente, até talvez ele voltar para um estágio de só uma terapia e desmamar a medicação, né? Às vezes o paciente tem muito medo de ir
e não Aí pode achar que acreditar não vão vai ser sair. não, ou vai ficar dependente do remédio Isso, pro resto da vida. exato, achar que não vão Ai, sair vou da ter que tomar medicação. esses medicamentos. Até porque a gente entende, assim, ó, eu digo pra você, assim, ó, de experiência minha, tá? Dos meus 13, 14, até os, não, eu acho que dos 12, não me lembro direito, até semana passada, 12 anos de idade, semana passada, até os 16, da época, o que hoje chamamos de uma criança, um adolescente hiperativo, que teria que colocar ele em funções, na minha idade, dava um medicamento para se acalmar. Então, Claro. tipo assim, ainda você sabe o que eu tô falando. Então, dava um medicamento. E eu cheguei a tomar Valium 5, Valium 12, tomava para poder dormir. Aham. E aquilo ali eu acredito que em vez de me restaurar, estava me. Porque na realidade eu não tinha nenhum problema em si. Claro. Mas eu era muito agitado. Era um pouco diferente do que as crianças. Da redondeza. De algum- ali. de algumas. Eu tinha uma pilha 220 ele 110, pronto, era essa jogada. Mas o que acontece? Até que, por incrível que pareça, quando achavam que eu ia ter que ficar dependente, um outro médico, não, vamos tirar. E vamos fazer isso, isso, isso. Claro. Entende? Então, é um impacto realmente, que eu posso dizer da experiência minha, Exato. que me causou na fase de adolescência de um médico dar um remédio que eu tinha que tomar para dormir. Entende? Sendo que praticamente, aparentemente, era normal. Claro. Só era uma pessoa muito agitada. Um adolescente, um jovem muito agitado. Então, o que acontece? Isso causa, até mesmo em pessoas, vamos colocar, que me conheceram na minha adolescência, que viram, pai, esse aí toma remédio porque é louquinho. Né? O fulano toma remédio que é louquinho. E aí que criou esse tabu. Exatamente. Criou esse tabu de uma geração que vai passando uma para outra, por incrível que pareça, que você falou, a avó e tio, de quando chega falar em psiquiatra, camisa de força, isso, medicamento controlado pro resto da vida, sala isolado, cara, que hoje eu, para você que tá vendo aí, ó, eu fui aprovado, não sou louco, tá? Então a doutora tá aqui para te ajudar, galera, entende? Para ajudar, eles se preparam. Ela já falou no início aqui um pouquinho do currículo dela, então eles se preparam para salvar vidas. Então, todo tratamento que vem de um psiquiatra, que vem de um psicólogo, que vem de alguém preparado, é para salvar a sua vida. Então, assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo de reconhecer que precisa da ajuda deles. Não tenha medo dos estágios, vamos chamar de estágios do tratamento que você precisa passar para alcançar. Porque você reconhecendo que precisa de tratamento, são estágios. Talvez, como a senhora falou agora aqui, tem pessoas que vão só no psicólogo já. Tem pessoas que realmente precisam de psiquiatra. Vai, segue. E a família motive essa pessoa a se manter no tratamento, a não burlar o tratamento, a não enganar o tratamento. Cuida se está tomando os remédios certo, porque é uma frustração para quem? Eu vejo que é uma frustração principalmente para ela, como um profissional que quer ver o resultado, como ela deu um exemplo de uma família que ela ajudou, de uma senhora, uma esposa, uma mãe que ela ajudou, e aí aquilo ali deu uma alegria para ela. Então, quantos que ela tem aí que eu tenho certeza que ela ajudou, que já proporcionaram essa alegria, mas também eu tenho certeza de quantos que você também tentou fazer um tratamento, ajudar e que proporcionaram no final um pouco de tristeza por não quererem pagar o preço, vamos colocar assim, e confiar no tratamento. Então, a dica aí do nosso combate ao suicídio, com a doutora Fran aí, que nos ajudou muito, pode ter certeza, é a que procure ajuda. Procure ajuda. Se você passar por uma avaliação médica do psiquiatra, de um psicólogo, e ele te recomendar o psiquiatra, vá. Não tenha medo. Olha só, são legais, olha, viu? Não tem medo não, galera. A gente tenta ser legal, a gente tenta não acolher. Tenta, vocês são legais, entende? Você está sendo profissional e tem que ser isso. Tá? Eu acho importante o acolhimento de toda essa família, porque na verdade o paciente que está em sofrimento, não é só ele que está em sofrimento, toda a família sofre a partir do momento que eles reconhecem que esse paciente está assim, né? Então existe todo esse acolhimento, essa abordagem que a gente tem que fazer não só com o paciente, a gente tem que conversar com o paciente, tem que conversar com os familiares, né, separados, todos juntos, ouvir cada um deles, né, porque a gente sabe que toda a família adoece junto. E o que eu sempre comento com os pacientes, independente, eu sempre digo para eles, tu tem fé?
Aí eles me respondem, sim, sim, tu tem uma religião? Sim, eu tenho, doutor. Então, assim, não deposita a confiança só no medicamento, não deposita a confiança só em mim, no profissional psicólogo. Não, eu acho que o fundamental, o importantíssimo é que tu tenha fé. Vamos ter Uau. fé, né, em dias melhores. É isso, eu não deixo nunca de falar para eles, porque eu acho que a fé é que nos move. Sem Né? dúvida. A fé é um alimento. Exatamente. E nós, profissionais, nós somos instrumentos de Deus. Né? Então a gente está aqui como instrumento dele para passar, para transmitir para o paciente, para aquela família que está precisando do apoio, né? Para conversar, para acolher. Mas eu acho que sem Deus a gente não é nada. E é isso que eu transmito para eles, fé. Uau, então fica aí a estrutura da ciência com a fé. Exatamente. Né? Que a pessoa creia que realmente aquele tratamento tenha fé, que através que Deus seja vocês são luz. Como eu tinha dito no meio da nossa conversa aí. Eu gostei da Haja Luz. Haja Luz. O Haja Luz é um ministério de teatro que a gente vai nas escolas. Ai, que legal. Só que como nossa pandemia agora a gente está né? A gente vai nas escolas e apresenta totalmente uma peça de teatro que narra a vida de uma menina que entra em conflito e se suicida. Ah, sim, E é que lindo legal. que no final da peça, assim, dá um enredo e aquela, tipo assim, ó, dezenas de adolescentes jovens chorando e vindo conversar, pedindo ajuda. Que legal. A gente não dá conta, assim, da galera. Então ele tem um impacto muito grande nas escolas, entende? E na realidade eu não faço nada, fico só olhando toda a galera dos jovens daqui que trabalham legal. Então você também é a luz lá para muitas pessoas, pode ter certeza. Pode ter certeza. Novamente, obrigado. Obrigado Eu por que estar agradeço. junto conosco em mais um programa. Falou, galera!